Olá, povo de Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 19, 21, 27 e de Lucas 10, de 1 a 12. Os 3 amigos de Jó que vieram lhe visitar apresentaram uma lista de argumentos que tratavam da relação de Deus com os justos e com os injustos. De fato, Jó foi muito instigado pelos 3 amigos e sempre os enfrentou com respostas precisas, duras e objetivas. Hoje, Baldade lhe dizia: quando é que você vai acabar com esse palavreado? Pense bem, depois conversaremos. Por que você nos considera como animais e pensa que somos como idiotas? Você se dilacera com a sua própria raiva? Será que a terra vai ficar desabitada por sua causa? Ou será que as rochas vão mudar de lugar? Frente a isso, Jó respondeu: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição como um ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído essa minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Dentro de mim consomem-se os rins, meus rins. A antiga Bíblia pastoral nos ajuda a perceber bem o teor da resposta de Jó. Diz ela: Jó descreve o abandono total em que foi deixado pelos concidadãos, parentes, familiares e até pela própria esposa. Inclusive os amigos de quem Jó esperaria solidariedade e compreensão, todos se afastaram, considerando-o pecador. Diante disso, ele implora piedade e declara: foi Deus quem violou o meu direito. A mão de Deus me feriu. Jó clama por solidariedade, que implica num compromisso que supera uma visão simplista da realidade e chega a uma visão nova da justiça de Deus, do marginalizado e do relacionamento entre ambos. O esquema de raciocínio de Baldade era muito comum na época. Está vivendo mal? Está na penúria? Na enfermidade ou qualquer outra agrura na vida? É fruto do pecado. Está assim porque pecou, merece esse castigo. Ora, esse esquema era injusto no caso de Jó, pois ele tinha consciência de que sua vida era reta, de que ele era justo, portanto, não fazia sentido esse discurso dos seus amigos. E Jó, mesmo esfolado até na pele, ainda foi capaz de dar seu testemunho de fé inquebrantável. Ele dizia: eu sei que meu Redentor está vivo, eu sei que verei a Deus com meus próprios olhos. Desta forma, além de enfrentar a ideologia de seu amigo, que afirmava que o sofrimento e a doença eram frutos do pecado, Jó desmonta a teologia da prosperidade e da retribuição, pois para ele a origem de tudo isso não era castigo de Deus, o qual ainda teria alegria de ver depois que tudo passasse. O Salmo 26, 27, em resposta, diz: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Lucas 10, de 1 a 12. O Evangelho segundo Lucas amplia a nossa visão de Jesus em relação aos seus seguidores. No capítulo 8, Lucas já nos mostrou a caravana missionária de Jesus, cheia de mulheres que o seguiam e outras que financiavam a missão. Agora, no texto de hoje, temos a escolha e o envio de mais 72 discípulos da parte de Jesus. E Lucas revela também uma metodologia missionária, 2 a 2, em cada cidade,
preparando a chegada de Jesus. Jesus os alertava que o campo de missão era muito extenso e que os dispostos para essa tarefa eram poucos e que deviam pedir sempre ao Pai que os multiplicasse. Já nos habituamos a repetir esse versículo que diz que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, e por isso pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. A gente já cansou de dizer isso. Porém, na maioria das vezes, esse versículo serve como slogan da pastoral vocacional, que induz a uma interpretação parcial do texto, pois parece que estamos pedindo somente mais padres e freiras para a igreja. Ora, eles também são e devem ser trabalhadores do reino, mas não só. É importante que saibamos que, na perspectiva de Jesus, discípulo ou discípula era todo aquele ou aquela que se aceitava algumas exigências colocadas por ele, tais como despojamento, convicção sobre o reino, consciência da igualdade fundamental entre os filhos de Deus, pessoas sem qualquer tipo de preconceito, respeitadores dos direitos humanos, pessoas não violentas, sem ambições pessoais, sem apego às questões materiais, ao dinheiro, sem apego também à própria família. Enfim, pessoas capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos na mesma medida que Deus os amou. Porém, Jesus também alerta que a missão não será fácil e lhes dá algumas instruções. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiqueis passando de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Pronto, com essas instruções, os discípulos estavam preparados para a missão, que tem no anúncio do reino a sua centralidade. O que salta aos nossos olhos é a consciência exigida dos discípulos missionários de Jesus, que não deverão ficar preocupados com as oposições e rejeições. Quem tem convicção do seguimento de Jesus sabe que nem sempre será bem aceito, será unanimidade. Aliás, já se diz que a unanimidade é burra. Portanto, hoje, ser chamado de radical, de vermelho, de comunista, devido à radicalidade de nossas posições cristãs na sociedade, pode muito bem ser sinal de nossa autenticidade como cristãos. Sobretudo numa sociedade onde se prega ódio, armamento, discriminações contra mulheres, negros, homossexuais, indígenas, pobres em geral. Ser discriminado junto com eles por causa de nossa opção por eles é uma honra dada a nós pelo próprio Jesus, que foi o discriminado por excelência, culminando sua missão na cruz dos marginalizados e amaldiçoados sociais de sua época. Celebramos hoje também Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu na França em 1873 e faleceu em 1897. Aos 15 anos entrou para o Carmelo, adotando uma vida mística de intensa oração.
Serviu a Deus com simplicidade e humildade, confiando no amor misericordioso do Pai. E assim como São Francisco Xavier foi declarada padroeira das missões. Peçamos ao Senhor nesta celebração a graça de sermos discípulos missionários numa igreja toda ela missionária. Vivamos intensamente o mês de outubro, que começamos hoje como o mês das missões. Um beijo no seu coração.